No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se aceitar aí, meu irmão. 2 mais 2 é 4. Já estou com uma grande evolução. Foi? A matemática de Deus é diferente. Dia 14, terça-feira, depois do dia 7, nós estaremos encerrando os trabalhos da Zona Leste de terça-feira. Então, o que vai acontecer dia 14? O culto vai ser na casa do Ed, que fica aqui pertinho de vocês, na rua Itaqueri, que eu não sei o número. Ok. Viu? Logo a seguir, conferiu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando no barco já estava longe. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas, sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. E gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Irmão, nós temos um negócio na igreja que nós chamamos de faça da casa de Deus um monte. É onde nós passamos a quinta-feira para a sexta orando e buscando a Deus a madrugada, uma parte da madrugada, e aí você ali para orar até a hora que você quiser. Se você não quiser orar também, beleza, você pode dormir a hora que você quiser. Mas uma dessas, quinta-feira passada, eu estava orando e Deus começou a colocar no meu coração um texto para hoje. E eu queria compartilhar uma palavra rapidamente para vocês, em nome de Jesus. Queria que você prestasse bem atenção, porque eu creio que Deus tem algo específico para nós essa noite, em nome de Jesus. Quantos precisam aqui de uma intervenção urgente de Deus? Amém. Vou perguntar de novo que talvez você ainda não está pensando no culto do dia 14, tá bom? Deixa o culto do dia 14 para lá, pense no culto de hoje. Quantos precisam de uma intervenção de Deus aqui essa noite? Então, se você ficar aí meio disperso com tudo do lado, se ficar roxo, Jesus cura e está tudo certo, tá bom? Pode machucar, depois a gente vai para curar, tá bom? Só não durma em nome de Jesus. Então preste atenção. Jesus tinha feito um milagre extraordinário, chamado o milagre da multiplicação, e a multidão estava ali do lado dele, e Jesus disse para os discípulos assim: olha, faz o seguinte, pegue o barco, passe para o outro lado, que eu vou despedir a multidão. E os discípulos obedientes pegaram o barco, foram para o outro lado, e a Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar sozinho, e ele começa a orar com Deus ali. E aqui eu quero te dizer uma coisa muito importante para a sua vida. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que Jesus se esvaziou da sua glória e veio a essa terra em forma de homem. Diga: Jesus era Deus. Jesus era Deus. Mas Jesus era homem. Mas Jesus era homem. Homem como eu e você. Ser humano, com mesmas dificuldades, com a mesma sede, fome, coisas que um ser humano tem. E a Bíblia diz que Jesus deixou a multidão e ele foi para o monte orar sozinho com Deus. O Elcio tem falado uma coisa para mim e eu vou dizer algo em cima do que ele tem dito, porque eu creio que é de Deus para os nossos dias hoje. Eu quero que você preste bem atenção. Existe um segredo que Jesus ensina para que você possa ter uma vida vitoriosa. Muitos crentes não têm vida vitoriosa porque não aplica esse segredo que Jesus ensinou. E essa noite eu quero dizer para você que é um tempo urgente de você aplicar isso.
A Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar sozinho com Deus. Irmãos, está chegando o tempo, ou já passou o tempo, de eu e você entendermos que nós necessitamos desesperadamente de aprender a aplicar na nossa vida um tempo sozinho com Deus. Amém. Estarmos aqui em comunhão é maravilhoso. Um fortalece o outro, um encoraja o outro. Mas é necessário você entender que você necessita aprender a desenvolver um tempo a sós com Deus. O Elcio tem dito para mim uma coisa, talvez é um tempo de parar tanto de pregar e de repente você se fechar e começar a ter um tempo a sós com Deus. E é o tempo que Deus tem para nós hoje. Cada crente precisa aprender a desenvolver um tempo a sós com o Senhor. Se Jesus precisou, irmãos, você também precisa. Se Jesus tinha esse hábito, e ele era homem, e sabia das lutas que ia enfrentar, você também precisa. Eu quero te falar sobre 3 coisas que podem fazer você ser um vitorioso. Oração, Bíblia e prática da palavra de Deus. Repita comigo: oração, Bíblia e prática da palavra. prática da palavra. Oração, falo com Deus. Bíblia, Deus fala comigo. Eu ouço Deus, coloco em prática, a coisa funciona. Amém. Posso ouvir um amém aí? Amém. Diga oração. Diga Diga tripé. Da vida vitoriosa. da vida vitoriosa. Oração. Bíblia E prática da palavra. e prática da palavra. Se nós não tivermos isso na nossa vida, nós somos algo fácil para que Satanás nos trague. Agora, se você tiver oração, se você tiver Bíblia, e a palavra de Deus não ficar só no seu ouvido e sair pelo outro, descer para o meu coração e eu praticar, eu tenho uma boa notícia para você. Você será alguém que vai pisar na cabeça de Satanás. Amém. Glória a Deus. Vocês querem pisar na cabeça do diabo? Amém. O Neguinho tem uma camisa que eu acho fantástica. Como que é aquela camisa que eu acho fantástica? Isso. Se você já comeu o pão que o diabo amassou. Tá? Isso. Vamos repetir. Se você já comeu o pão que o diabo amassou, está na hora de você comer o pão que amassou o diabo. E o pão que amassou o diabo é Jesus Cristo, porque Ele é o pão da vida. Amém. Glória a Deus. Aqui, colega, é o nosso mascote. Diga: se você já comeu. Se você já comeu O pão que o diabo amassou. o pão que o diabo amassou, Está na hora. está na hora De você comer. de você comer O pão que amassou o diabo. o pão que amassou o diabo. Jesus um dia disse para os discípulos: eu sou o pão da vida. Aleluia. Quer amassar a cabeça de Satanás? Aprenda a ter uma vida de oração. Sabe o que acontece, irmão? Tem crente que aprende o chavão das pessoas da igreja e diz: arreda-te, Satanás. E o diabo diz: arreda por quê? Agora, se você ora, se você lê, se você tem comunhão com Deus, você tem autoridade. E se você tiver autoridade, não há quem possa te resistir. E eu quero dizer nessa noite que Deus quer levantar homens e mulheres aqui com autoridade. Amém. A vida cristã não é um passe de mágica. A vida cristã é uma vida de comunhão. Quem ora tem poder. Quem não ora, fraqueza. É necessário, é urgente você aprender a ficar sozinho com Deus. Talvez você não consiga ir num monte físico, uma montanha, como a gente vai de vez em quando. Mas é necessário você desenvolver um monte na sua casa. Ficar sós com Deus. A comunhão de Jesus é tão íntima com Deus que passou horas e ele nem viu a hora passar. E diz Marilena que ao anoitecer, ele levanta a cabeça e ele vê lá no fundo os discípulos no meio do mar e o vento batendo contrário. E hoje eu quero te falar um assunto muito delicado. Um assunto que pega a nossa vida. Eu vou tentar ser mais rápido porque hoje eu estou animado. Eu não quero demorar, mas eu estou tentando ir. Existem 2 tempos. Existe um tempo chamado Cronos. Existe um tempo chamado Kairos. Cronos é o tempo humano. Vem de cronômetro. Kairos é o tempo eterno. O tempo de Deus. E Deus não trabalha no Cronos. Deus trabalha no Kairos. Só que nós sempre queremos o Cronos. E esta noite eu preciso te falar uma coisa. A Bíblia diz que Jesus, preste atenção, a Bíblia diz que Jesus vê os meninos lá no meio do mar, uma escuridão terrível,
e o vento batendo contrário. E aqueles meninos estão com medo de morrer afogado. E a Bíblia diz que o vento está batendo contra eles, mas Jesus ainda não tinha chegado. Na cabeça daqueles meninos, Jesus tinha que estar lá, mas Jesus ainda não tinha ido. E sabe que hora que Jesus foi chegar no barco? 4 horas da manhã. Na tua Bíblia está escrita a quarta vigília da noite. Quarta vigília é mais ou menos 4 horas da manhã. Sabe de uma coisa, irmão? Existem horas na nossa vida que parece que Jesus não vai chegar. Quantos já passaram por isso aqui? Nós estamos no nosso tempo cronológico. Nós estamos no nosso tempo cronos e nós queremos que Jesus opere. E parece que Jesus não está chegando. Mas eu vim hoje aqui dizer uma palavra profética para você. Pode parecer que está demorando. Pode parecer que ele não está vindo. Mas eu tenho uma notícia para você. Ainda que seja às 4 horas da manhã, Jesus mandou dizer neste lugar, ele está vindo. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Jesus está vindo. Talvez o barco esteja sendo assolado pelo vento. Talvez o vento na sua vida seja contrário. Mas eu quero trazer uma palavra de alento para o teu coração nessa noite. Jesus está vindo ao encontro Amém. da sua situação. Amém, glória a Deus. Amém. Há um hino que nós cantamos, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Às vezes parece que ele está demorando, Miriam. Às vezes parece que ele não vai chegar. Mas eu tenho notícia para você, ele sempre vem. E quando ele vem para selar e acalmar o vento contrário das nossas vidas. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, Jesus está vindo ao seu encontro. Amém. Eu quero profetizar os Jerusalém dessa casa. Jesus está vindo ao nosso encontro. Amém, glória a Deus. Diga, ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ainda que pareça demorado, ele vem. Aleluia. Nós temos que crer no Kairos de Aleluia, Deus. Senhor. Nós temos que crer no tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo certo. A Bíblia diz que um dia para ele é 1000 anos. 1000 anos para ele é um dia. Você parece que pode estar demorando. A promessa de Deus tem um sim. Mas o teu tanto começa e a coisa parece que não acontece. Deixa eu te dizer uma coisa. O meu Deus, o teu Deus não mente. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Amém. Pode parecer que está demorando, mas não está. Ele vai chegar no tempo certo. Ainda que seja 4 horas da manhã, ele vai chegar em nome de Jesus. Amém. Aí quando Jesus vem andando sobre as águas, os meninos olham e dizem, é um fantasma, é um Gasparzinho. Meu Deus, que é isso? Rapaz, eu estava pensando hoje, se fosse eu, num breu terrível, alguém andando por sobre as águas, eu não tinha gritado. Você não? E se tivesse lugar para correr, eu tinha corrido. Eu sempre orei para ressuscitar um morto. Mas rapaz, eu no velório, se eu orasse, o cara dissesse, oi, eu não sei que reação que eu teria. Já pensou? O homem cheio de algodão aqui, assim. Aí eu falei, em nome de Cristo, ressuscita agora! Pá! E ele, olá, nenê. Algodão não. Algodão não! Você já pensou? Agora você imagina 4 horas da manhã, Zé Roberto. Ninguém no barco. Algodão não. Ninguém no barco. Ninguém no mar, um breu. E quando eles olham, ele vê Jesus andando sobre as águas, pisando ali. Sabe qual foi a reação deles? É um fantasma. Agora que nós estamos perdidos, é uma alma penada. Você está entendendo? Aí sabe que Jesus grita, ei meninos, calma, não temas, sou eu. Deixa eu te dizer uma coisa hoje que vai alegar o teu coração, presta atenção. No dia da sua maior aflição, no dia da sua maior luta, no dia da sua maior angústia,